Oi, oi, oi! Tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet para falar dos brasileiros nas Copas nesta quinta-feira. Vamos começar com o Corinthians, Berna. Tem Copa Sul-Americana. O Corinthians encara o Racing do Uruguai em casa. Os dois times não venceram ainda na competição, então o Corinthians é favorito e tá mais pressionado. Precisa pontuar na Copa Sul-Americana mesmo não sendo a prioridade master do time. Orlando Ribeiro deve comandar a equipe como técnico interino ainda. E o retorno do Hugo Souza é o mais esperado por todos, Berna. Acho que o Donelli sofreu algumas críticas e sofreu muita pressão, mas isso não quer dizer que a defesa do Corinthians e a volta do Hugo Souza garanta que o Corinthians não sofrerá defensivamente. Esse time do Corinthians sofre muito defensivamente. Como você bem lembrou, mesmo com a dupla de zaga titular, composta por Gustavo Henrique e Félix Torres... Se é que a gente tem uma dupla titular, né? A gente pode ver também se o novo treinador do Corinthians vai definir isso. Porque, Berna, erra um jogo, troca. Erra mais um jogo, troca. E aí fica nessa... exatamente. Então, o melhor é sempre aquele que está no banco de reservas, né? Pode ser o André Ramalho, pode ser o Tchoca, que já foi titular e perdeu a posição. Mas com o Orlando Ribeiro, o Corinthians vive um momento diferente, evidentemente, até a chegada do novo treinador. Então, o Corinthians que vem com o que tem de melhor para essa partida contra o Racing, né? Embora não seja a prioridade do Corinthians a Copa Sul-Americana, diante dos primeiros resultados, derrota em casa para o Huracan e um empate heróico fora de casa contra o América de Cali, por 1-1, jogando na Colômbia no estádio Pascoal Guerreiro, né? Então a gente vai ver um Corinthians, muito provavelmente com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Angileri, que é um ótimo lateral esquerdo, foi jogador do River Plate durante muito tempo, inclusive. Mais centralizado, o Ranieri à frente dos zagueiros, com o Carrilho na direita, o José Martínez na esquerda. E mais à frente, o Breno Bidon. Provavelmente, a Isa já lembrou no programa anterior de Band Placar aqui para você, que Coronado está à disposição, mas é difícil que ele volte a ser titular logo de cara do time do Corinthians, né, Isa? E mais à frente, Memphis, Depay e o Yuri Alberto, né, compondo a dupla de ataque, essa dupla de ataque. Quem sabe o Romero também apareça nesse time titular, Pode ser no lugar do Breno Bidon, de repente, né, jogando com o Romero mais pelo lado direito, Memphis pelo lado esquerdo e mais centralizado o Yuri Alberto. É uma possibilidade também que você lembrou há pouco, Isa. Eu vou colocar na tela para você as melhores oportunidades do mercado para esse jogo. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima de mim e você vai acessar a capa do site bandbet.bet.br. E aí eu vou mostrar agora como você aciona essa possibilidade em BandBet Multiplica, ou seja, com odds turbinadas, Copa Sul-Americana. Você clicou no botão, já tem aqui Corinthians e Racing Clube de Montevidéu. Não é o Racing da Argentina, esse está disputando a Copa Libertadores da América no mesmo grupo do Fortaleza, mas é o Racing Clube de Montevidéu, um clube pequenininho da capital uruguaia. E aí a gente tem aqui o Corinthians vencendo o intervalo, vencendo o jogo e mais de 2,5 gols na partida. O mercado está pagando em média R$ 2,90 para essa combinada. BandBet paga R$ 3,50, ou seja, odds exclusivas e turbinadas para você em BandBet Multiplica. E é claro que vale uma fezinha nesse jogo. E essa é boa, Berna, porque o Corinthians jogando em casa costuma ser muito forte e costuma pelo menos ganhar o primeiro tempo. Exatamente, exatamente. Ainda mais contra uma equipe tão frágil como essa equipe do Racing Clube de Montevidéu. Tem Sul-Americana e tem Libertadores também, né, Isa? Bahia em campo, o time do Rogério Ceni tem um duelo contra o Atlético Nacional em casa pela terceira fase da Libertadores. Duelo do Grupo F, que é considerado o Grupo da Morte, sim, com 2 brasileiros jogando um ótimo futebol, o Bahia e o Internacional, inclusive duelam e disputam a liderança do Grupo F. Agora o Bahia dentro de casa, Berna, depois de ter poupado na rodada de segunda-feira do Brasileirão, é favorito e precisa dessa vitória para assegurar as chances da próxima fase. Sim, o Bahia chegaria aos 7 pontos, ficaria muito perto da classificação. É bem verdade que vai terminar o primeiro turno da fase de grupos com 2 jogos em casa. E tem aquela história ainda da vitória sobre o Nacional do Uruguai, que arrancou um empate contra o Internacional. Ou seja, vai ter gente que vai perder ponto no Parque Central
contra a tradicional equipe uruguaia, o Bolso de Montevidéu. Então a gente vai ver o Bahia, muito provavelmente por causa desse resultado, se classificando às oitavas de final da Copa Libertadores da América. O técnico Rogério Ceni, como disse a Isa, poupou vários jogadores no confronto diante do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Então é o seguinte, haverá retornos nesse jogo, principalmente no meio de campo, com Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre. O Eric Pulga, pelo lado esquerdo, ofensivo, também será titular. Pelo lado direito, existe a dúvida. Para mim, o Rogério não tem uma dúvida, é uma dúvida mais nossa da imprensa do que de qualquer outra coisa. Então, deve jogar pelo lado direito com Ademir ou Cauli, com centralizado Lúcio Rodrigues, que é o grande artilheiro desse time, é o jogador que é o definidor, com mais movimentação do que o William José. O William José é um centroavante de ficar mais na área. O Lúcio Rodrigues é um centroavante que se movimenta mais. Na defesa, há 2 problemas para o Rogério Ceni. Gabriel Xavier e Canu estão fora por lesões. Devem jogar o David Duarte e o Ramos Mingo, né, que é um jogador com uma saída de bola muito boa pelo lado esquerdo. Luciano Juba, titular absoluto da lateral esquerda. E na lateral direita existe a dúvida, né? Santi Arias ou Gilberto. Lembrando que o goleiro Ronaldo se recupera de lesão. Marcos Felipe deve ser o titular, mas o Ronaldo não está descartado. Ele sofreu a lesão no confronto anterior do Bahia pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Já o Atlético Nacional de Medellín, treinado pelo Javier Gandolfi, é um time que tem muita experiência. A gente já falou no programa anterior aqui, né, Isa, sobre o goleiro David Ospina, né? Sim. Já jogou no Arsenal, já jogou no Napoli, jogou Copa do Mundo, foi determinante naquela boa campanha da Colômbia em 2014 aqui no Brasil, quando a equipe cafeteira chegou às quartas de final da competição. Tem um zagueiro muito bom, não sei como nenhum time brasileiro foi atrás, jogava no futebol mexicano, o Tecílio, que joga como um quarto zagueiro pelo lado esquerdo. No meio de campo tem Roman Campuzano, ex-jogador do Boca Juniors, jogou muito tempo no Boca, ele é colombiano, e o Cardona, que também jogou no Boca Juniors, é o armador desse time do Atlético Nacional de Medellín. Jogou no Racing Clube também, esse do Racing Grandão, lá de Avejaneda, né? É um jogador que não tem capacidade para jogar os 90 minutos. Mas é sempre importante ter o Cardona no time. É um jogador de muita qualidade. Na ponta direita vem um desfalque mais importante, a ausência do Inestrosa, jogador de 22 anos, que foi expulso na partida contra o Internacional no Beira-Rio. Depois da expulsão dele, o Internacional deslanchou para fazer 3-0 no Nacional de Medellín. E o centroavante é o Morelos, que teve uma péssima passagem pela equipe do Santos, sim, mas é o homem-gol dessa equipe do Atlético Nacional de Medellín. Isa, como sempre, a gente tem as melhores oportunidades no mercado em BandBet para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima de mim, ó, e aí você vai acessar a capa do site bandbet.bet.br, clicando aqui no botão Copa Libertadores. E aí a primeira opção, com odds turbinadas em BandBet Multiplica, ou seja, odds exclusivas no mercado para você, é justamente a opção do jogo entre Bahia e Nacional de Medellín com o Luciano Rodrigues, que é o Lúcio Rodrigues, para marcar um gol e mais de 2,5 gols na partida. BandBet está pagando R$ 4,50 para essa combinada, o mercado paga R$ 3,90, então não tem por que você fazer a sua fezinha em outro lugar, senão na BandBet, que tem as melhores odds para essa combinada para você. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal. Até mais.